Eu quero convidar você a abrir comigo no Jeremias, livro de Jeremias, capítulo 1. Se somos uma escolha de Deus, certamente precisamos fazer o que precisa ser feito. Então, se você quiser anotar no seu coração, ou no seu papel, ou no seu celular, anote isso: faça o que precisa ser feito. Deus já te escolheu, agora é a nossa parte, fazer o que precisa ser feito. Tudo que Deus coloca nas nossas mãos são habilidades, dons, talentos, oportunidade da vida, não é assim? A gente teve a oportunidade de ser pai, a gente tem a oportunidade de trabalhar, a gente tem a oportunidade de plantar, a gente tem tantas oportunidades, mas certamente tudo que nós aceitamos, decidimos, há uma colheita, né? Todo mundo que planta, colhe, todo mundo que decide tem a sua colheita. Deus é um Deus de plantação. A colheita, ela só é o resultado de um plantio. E quando nós decidimos fazer algo para Deus, por Deus, pela nossa família, para a nossa família, existe um resultado da parte de Deus para a nossa vida. Jeremias foi um homem que Deus escolheu ele no meio de um povo, para ele proclamar uma mensagem que muitos não iam entender, sabia disso? Se você for olhar o contexto de Jeremias, muitos não iam entender o que ele ia falar. E não é sobre o que as pessoas vão dizer, ou se as pessoas vão entender. Nós vamos ler aqui que Jeremias foi muito claro uma escolha da parte de Deus. Uma escolha da parte de Deus. Talvez você possa ser alguém lá na sua casa que Deus escolheu para salvar toda a tua parentela. E talvez alguém pergunte, mas por que não foi o seu irmão, não foi um amigo, não foi alguém? Deus escolheu você. Talvez você é fruto da intercessão de alguém. Por que alguém orou? Porque Deus queria abençoar a sua vida através dessa oração. E talvez você interceda por alguém que vai ser salvo. Já pensou nisso? Você está orando por alguém que vai ser salvo, que você nem imagina. Deus vai salvar, Deus vai fazer uma obra, vai ser maravilhoso, amém? Todo mundo, diga assim, todo mundo é fruto de uma intercessão, amém? Por isso que todo mundo intercede por alguém. Se você está aqui hoje, alguém orou por você, sim ou não? Alguém orou pela sua família, alguém te evangelizou, alguém te convidou para ir para a igreja, ou um programa de televisão que você viu. Conheci uma pessoa que ela estava desesperada um dia, pensando em tirar a própria vida, e ela ligou a televisão na Bandeirantes, de madrugada. E sabe o que estava passando? Aquele tempo onde os pastores faziam um revezamento, e faziam um culto da meia-noite às 6 na Bandeirantes. Aquela pessoa ligou e tinha um pastor dizendo, você que está tentando se matar, não se mata, Jesus é esperança na sua vida. E aquela pessoa, pelo canal de televisão de madrugada, não se matou. Sabe, todo mundo é fruto de uma palavra. Sabe, quando nós estávamos na rádio, a igreja aqui teve uma rádio, quantas pessoas não foram salvas por intermédio da rádio? Quando nós estávamos na televisão, o apóstolo tinha um programa na televisão todo domingo de manhã, quantas pessoas não foram alcançadas pela televisão? Pelo YouTube da igreja agora, pelas redes sociais, chegou uma pessoa na cidade de São Caetano e procurou assim, igreja evangélica em São Caetano, e apareceu no Google a nossa igreja, a pessoa veio aqui, e naquele dia ela veio e trouxe seu filho, o filho entregou a vida a Cristo, ou seja, por causa do Google. Olha como Deus trabalha, irmãos. Deus não está pensando na maneira que eu acho que Ele vai trabalhar, Ele trabalha porque Ele quer, Ele é Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos e pensamos. Muitas vezes você pensa assim, principalmente os jovens nessa época agora de escolha de universidade e decisões por escola, né? Pastor Arthur está nessa fase também em casa. Deus, Ele já determinou tudo, Ele já estabeleceu todas as coisas. Eu me lembro que o meu desejo mesmo era fazer PUC, fazer Mackenzie, eu passei nas duas, mas naquele momento, sabe o que aconteceu? Mudou as coisas, eu fui fazer aqui no Ruge Ramos, a Universidade Metodista na época, e ali eu pude ganhar muita gente para Jesus, pude fazer amigos, pude plantar a palavra, pude ser um canal. Então não é sobre aonde eu quero estar, é onde Deus quer me colocar. E pense nisso, 2026, faça um plano na sua vida. Talvez 2025 você esteve onde você quis estar, mas talvez 2026 seja um ano onde você precisa estar, aonde Deus quer te colocar. Amém ou não amém? Jeremias capítulo 1 vai deixar para nós uma palavra nesta manhã, e o Senhor já está falando conosco. As palavras, capítulo 1, versículo 1, as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. Território de Benjamim, gente, vem lá da história de José.
vem lá da história de José. E quem que é descendência de Benjamim? O José, o pai de Jesus. Então, olha como as histórias da Bíblia, elas não são desconexas. As histórias da Bíblia são conexas. Os lugares bíblicos têm conexões. Onde Deus começa uma obra, Ele termina. Quando Deus escolheu você, Ele tem um plano, Ele tem um propósito. Diga amém por isso. Vou deixar para nós uma lição para nós. E é uma lição para mim, pode ser para você também. Toda vez que a gente entende sobre Deus, a gente precisa entender a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus para a nossa vida? E a gente precisa entender a geografia de Deus. Deus é um Deus que respeita a geografia. Ou seja, Deus tem um plano na sua vida, mas aonde Ele quer realizar esse plano? Parou para pensar nisso? Deus, quando falou para o povo, em Atos capítulo 1, dizendo assim, olha, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins da terra. Quem já leu esse texto? Em Atos capítulo 2, o que acontece, irmãos? Vocês estão aqui hoje de manhã ou não, irmão? Vocês não vieram, não? Quer que eu chame um Uber para vocês virem? Vocês estão aqui, amém ou não amém? O que acontece em Atos 2, irmãos? Pentecostes. O que acontece? O cumprimento de uma promessa que o Senhor Jesus tinha dito. Mas o que acontece no Pentecostes? O cumprimento não só de uma vontade de Deus, mas de uma geografia de Deus. Lá em Lucas 24, um tempo antes, os discípulos estavam equipados, preparados pelo Senhor. O próprio Jesus falou para eles, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permaneçam, pois, na cidade, está falando sobre Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O que o Senhor falou para eles? Vocês vão alcançar o mundo inteiro, muitas pessoas vão ser alcançadas pelo Evangelho, muitas tribos, nações, pelo poder da pregação do Evangelho, pelo Espírito Santo que está em vocês, porém, permaneça na cidade. O que o Senhor estava dizendo? Não estou limitando vocês, mas estou trazendo para vocês uma expectativa e uma direção, que tudo vai acontecer, a minha vontade, o que tem que acontecer a partir de Jerusalém. Então, quando você vai para o contexto do livro de Atos, irmãos, você vê que a manifestação, o crescimento da palavra, do Evangelho, as curas, os sinais, as maravilhas de Deus, partem a partir de Jerusalém. Então, Deus tem sempre uma vontade e Deus tem sempre uma geografia. Quando você olha Elias e o Monte Carmelo, parece que Monte Carmelo é a casa dele. Quando você olha Jesus e Cafarnaum, Jesus e Jerusalém, tem tudo a ver um com o outro. Por quê? Porque Deus sempre vai respeitar não só uma vontade, mas um onde. Uma direção, o que Deus quer fazer, onde Deus quer fazer. Isso é muito importante a gente pensar. Porque se você está na vontade de Deus, mas você está no lugar errado, não adianta. A vontade de Deus tem que ser sobre modo, sobre tempo, mas também sobre localidade. Os discípulos foram para o mundo. A Bíblia diz que eles alcançaram Judeia, alcançaram Samaria. Lembra os samaritanos que não eram alcançados? Lembra João capítulo 4, que Jesus alcança os samaritanos? E os discípulos não poderiam ir para Samaria. Lembra dessa história de Lucas 10? Que Jesus limita eles, fala, vai para todo lugar, menos para o samaritano. Mas quando acontece Atos 2, Samaria também se torna um campo a ser alcançado, um povo a ser alcançado. E depois, o que aquele Senhor fala para eles? Vocês vão para os confins da terra. Se você for pegar a história de Felipe, o eunuco etíope, era a África. Ou seja, a África foi alcançada. Outros povos foram alcançados. Por quê? Porque eles entenderam o poder de Deus e eles respeitaram a geografia de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu estava lendo esse texto essa semana, falando sobre Benjamim tem tudo a ver com um ponto crucial profético na vida de Jesus e da sua família. E nada na Bíblia está desconecto. Nada da Bíblia não tem nada a ver. Se você olhar Mateus capítulo 1, em Mateus capítulo 1 fala o quê? Quem lê a Bíblia sabe, o que tem lá? Genealogia de Jesus. Parece até estranho a gente ler, né? É filho de não sei quem, que é filho de não sei quem, que é pai de não sei quem, que gerou não sei quem, que fez não sei quem, que fez não sei quem. É meio cansativo, né? Mas sabe uma coisa? Se você for olhar a geração de Benjamim, é fruto da geração de José. E essa mesma geração é fruto da geração de José, não mais José do Egito, José pai de Jesus, que é a mesma geração de Jesus. Olha que legal.
E você vê que os dois Josés têm que passar pelo Egito, né? Os dois José têm que passar pelo Egito. E você acha que se os dois Josés teve que passar pelo Egito, Jorge, a gente na vida um dia não teve um Egito? Todo mundo aqui teve um Egito. Todo mundo aqui teve um passado. Todo mundo aqui teve uma tratativa. Diga para quem está do seu lado, todo crente, diga comigo, todo crente é ex alguma coisa. Não é verdade? Sim ou não? Então, se você for olhar a história, Jeremias foi um profeta conectado com o passado, mas que traria uma palavra para o futuro. Todo profeta de Deus, ele não pode ser desconecto com aquilo que Deus está fazendo. O profeta de Deus, ele aponta para a vontade de Deus, ele aponta para um destino de Deus, mas ele também tem uma linhagem, ele tem uma origem, ele tem um propósito. Isso é muito importante, até porque se você hoje for ouvir falar sobre igreja, que hoje a internet fala muito sobre igreja, sobre movimentos cristãos, entenda uma coisa, o que está falando, mas mais importante, quem está falando? Quem está falando? Que história essa pessoa tem com a igreja? Aonde ela começou? De onde ela veio? Por que ela está falando o que ela está falando? Porque a internet ela tem algo muito bom, né? O poder de multiplicar, mas ela tem algo muito ruim. Ela deu voz para todo mundo. Todo mundo tem voz na internet. Todo mundo pode pegar um telefone, abrir um Instagram e começar a ir lá e fazer uma live. E você talvez entra. Quem que você está ouvindo? Você está ouvindo falar de casamento? Você sabe se esse cara é bem casado? Você sabe se ele tem uma família? Você está ouvindo falar de ministério, mas de onde ele veio? Ele está falando do novo, mas qual que é a raiz que esse cara tem para falar do novo? Então, toda a história, ela precisa ser analisada. E Jeremias, estou trazendo um pano de fundo só, ele é um cara que tinha uma história, gente. Ele é um cara que Deus levantou ele, porque ele tinha uma genealogia. Ele era filho de um sacerdote, ele era um homem que tinha uma linhagem, ele tinha uma família sacerdotal. Jeremias não foi um cara do acaso, ele foi um cara poderoso em Deus, ele foi um cara tremendo, ele foi um homem profético, ele mudou a história da geração dele. Mas sabe o que Deus está mostrando para mim e para você? Que Jeremias, ele se coloca numa condição de não viver pelo passado dele. Nós vamos ler isso agora. Porque tem muita gente que tem as características de Jeremias, mas não tem as decisões de Jeremias. Não consegue entender a visão de Jeremias. A história vai contar para nós aqui hoje de manhã que talvez muitas pessoas que estão no nosso meio têm características, têm habilidades, mas não têm decisão. E não adianta nada você ter uma característica, ter uma habilidade, ter um estudo, ter tremendamente, tem PhD, lá no seu quarto, lá tem mais quadro que parede. Você tem que construir parede para pôr quadro, de tanto certificado que você tem. Você é o PhD, mestre em religião, mestre em ciência, você fez terapia em Jesus já, tão bom que você é. Mas sabe qual que é o problema? O problema é que você não decide. E Jeremias foi um homem que ele aprendeu em Deus, que a história que ele construiu é muito importante, mas ele tinha o poder da decisão. Você pode ser o que for, pode ter construído o que for, se você não é uma pessoa decidida, se você é inseguro, se você traz medo, se você traz sequelas de medo, se você não é uma pessoa que olha para frente, não é um homem visionário, uma mulher visionária, uma mulher empreendedora, um homem que toma decisões, um homem que em 2026, uma mulher que vai construir em nome de Jesus, que vai fazer algo poderoso, que vai romper cadeias, que vai quebrar limites, que vai romper contra principado e potestade, que vai entrar no sobrenatural. Não adianta nada a tua origem. Pense nisso. 2026 é um ano tremendo de juntar toda a história com o que é profético. É trazer tudo que você estudou, tudo que você se preparou e dizer assim, mas não vale a pena se eu tiver toda a história, mas não for uma pessoa decidida. Pense nisso, as duas decisões fazem valer a pena e fazem a tua história ser contada de uma forma diferente, talvez para alguém que você nunca imaginou contar. A sua história, o seu testemunho, a sua vida, a sua escolha em aceitar a escolha de Deus podem mudar a vida de outras pessoas que talvez por causa da tua escolha vão escolher por caminhar com Jesus. A sua diferença pode fazer a diferença na vida de alguém. A sua omissão pode impedir alguém de ter vitória.
Mas a sua decisão pode abrir a porta para o destino de muitas bênçãos na vida de alguém. Quem está comigo, diga amém. A Bíblia diz assim, queridos, olha que tremendo. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias. Olha que forte isso, irmãos. Por que não vem no primeiro ano? Por que Deus não falou no primeiro dia, apóstolo? Porque primeiro, não é Deus, Ele espera você estar preparado. 13º ano, irmãos. 13º ano. A palavra do Senhor veio a ele. Olha que tremendo e poderoso isso. Isso é muito forte, não vou me atentar a detalhes, nós vamos demorar muito aqui. E durante o reinado de Joaquim, versículo 3, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. Sabe por que aconteceu isso, irmãos? Porque Jeremias era para este tempo. Resposta, pastor, por que não foi no primeiro dia? Porque ainda Jeremias não era para aquele tempo. Jeremias era para o tempo que o povo foi levado para o exílio. Sabe o que eu quero dizer para você? Você tem que fazer o que tem que ser feito dentro do teu tempo. Enquanto é o teu tempo, você tem que fazer. Vai chegar um momento que não é mais seu tempo. Vai chegar um momento que você não tem mais o que fazer. Qual que foi o tempo dele? Por que Deus não falou no primeiro ano? Esperou 13 anos. Porque naquele ano, naquele momento, quando tudo aquilo estava acontecendo, Jerusalém ia ser levado para o exílio e precisava ser levantado alguém. Alguém com gabarito, com a história, mas alguém com a visão do futuro. E esse alguém era Jeremias. Porque Jeremias era alguém que tinha história para conectar com o que aconteceu, mas tinha visão. Homens que sabem de onde vieram e vão conectar direitinho a nova geração para onde vai caminhar. Deus não vai levantar ninguém do nada, irmãos. Deus não vai levantar ninguém que não tem história. Deus não vai levantar ninguém que não é por tempo, porque você só é levantado quando é o seu tempo. Deus guarda você como um tesouro. Talvez algumas coisas não aconteceram na sua vida ainda, e sabe qual é a resposta de Deus para a sua vida? Porque você está sendo guardado e protegido por Deus, por o tempo que Deus vai fazer algo grande na sua vida. E chegou o grande dia, diga comigo, o grande dia do chamado de Jeremias. Era este dia, irmãos. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo, olha o que o Senhor falou com ele, antes de eu formá-lo no ventre, quem está comigo nesse domingo, diga amém. Toma essa palavra para a sua vida, antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Oxe, ninguém disse amém, irmão? E antes de formar no ventre eu escolhi, e antes de você nascer, eu o separei, e o designei, profeta às nações. Tremendo, né? O que Deus falou? Deus falou isso aqui, eu te separei antes de tudo, mas eu já preparei para você para depois, onde muitas vezes você nem imagina, coisas que os teus olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem subiu ao seu coração. Essas coisas são a preparada que o Deus tem para aquele que o ama. 1 Coríntios 2,9. O que Deus falou para ele? Deus falou assim para ele, olha, eu até anotei isso aqui, você é fruto de uma escolha, mas toda escolha ela precisa ter um destino. Eu te escolhi para dar destino para a nação. Eu te escolhi para dar destino, porque qual que é a função de um profeta? É dar destino. É ser a voz de Deus, a boca de Deus. Por isso que Deus falou para ele, eu te tirei lá, escolhi você lá no ventre da sua mãe. Agora eu estou te dando um destino. A pergunta que eu te faço nesta manhã, qual é o destino da sua vida? Aonde você acredita que Deus pode te levar? O que você acredita que Deus pode fazer através da sua vida, do seu chamado, dos seus negócios, principalmente da sua família, se você é casado, do seu relacionamento, se você tem filhos, dos seus filhos, se você tem netos, dos seus netos, através da sua geração. Pare para pensar nisso. Parecia até que Deus faria uma obra com Jeremias só da região onde ele veio. Mas não, Deus falou assim, eu vou te constituir profeta às nações. Sabe o que quer dizer isso? Eu vou te levar onde os seus pais nunca foram. Eu vou te dar o que os seus pais nunca tiveram. E você vai acessar o que ninguém da tua geração acessou.
Isso é muito forte. Sabe por quê? Porque a paternidade de Deus, ela não é uma tampa, ela é uma plataforma de lançamento. Deus não tem plano para te punir. Deus não tem plano para te diminuir. Deus não é um Deus micro, irmãos. Deus não é um Deus que vai te colocar para baixo, vai te colocar numa caixinha e vai falar, fica aqui debaixo do meu braço, filho. Você não vai crescer, não. Você vai viver de nanismo espiritual. Sua vida vai ser um nanismo. Deus, pelo contrário, falou assim, eu sei de onde você veio, permiti você nascer ali, escolhi você no ventre da sua mãe, porque eu sabia onde você ia ser gerado, mas antes de lá, eu já tinha um plano na sua vida, mas a partir daqui, o plano vai ser muito maior. A próxima história de Jesus sempre é maior. A próxima temporada com Jesus é sempre melhor. O que Deus vai fazer depois é sempre maior, irmãos. A glória da segunda casa sempre é maior que a primeira. Amém ou não amém? Saiba disso. Isso para a sua vida. Isso com respeito aos teus filhos. Tem pai que não gosta de ver filho prosperando. Tem pai que tem medo do filho prosperar. Tem pai que não gosta de ver o filho crescendo. Irmão, isso é problema, vai se tratar. Que os nossos filhos acessem coisas que nunca acessamos, que os nossos filhos possam viver o melhor, irmão, glória a Deus. Se eu andei de bicicleta, e Deus levantou Jeremias para isso, e é tão tremendo isso, quando você faz o que tem que ser feito, você alcança um plano de Deus, amém, irmãos? Mas olha o versículo sempre, como o apóstolo tem falado muito, a questão do arrependimento, a questão das mudanças, a questão de olhar para dentro da sua casa, mas olha o que ele diz, mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O que eu anotei aqui, irmãos? Que aqui ele aprende, porque nós íamos ficar aqui muito tempo discutindo sobre isso e não ia chegar a consenso nenhum. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a minha e a tua impossibilidade. O que te impossibilita de aceitar o que Deus tem na sua vida hoje? Tem gente que talvez fala, mas eu sou muito velho. Ele diz, eu sou muito jovem. Tem gente que diz assim, eu não sei falar. Tem gente que não é o problema de falar, tem gente que tem outro problema. Qual é a impossibilidade que trava o teu crescimento hoje? Qual a maior dificuldade que você está enfrentando hoje? Pense nisso. Quais as áreas da sua vida que você tem mais dificuldade de lidar? Quais as áreas, a pastora Ludmila é especialista nisso, nos seus sentimentos e emoções que você tem mais dificuldade de administrar? Quais são as pessoas que você tem mais dificuldade de lidar? Quais são as travas que você tem até hoje, que trazem mágoas, ressentimentos, amargura, do teu passado que te impede você de correr para o teu futuro? Versículo 6 é isso. São impossibilidades. Mas sabe de uma coisa que eu aprendo com Jeremias nesse texto? Ele não escondeu a sua impossibilidade. Pior do que ter uma impossibilidade é esconder a impossibilidade. Se você tem uma dificuldade, pede ajuda. Se você tem uma dificuldade, pede ajuda. Pedir ajuda, eu sei que talvez muitos foram criados numa casa, numa família, num ambiente, onde sempre você foi colocado no fogo. E pedir ajuda te vulnerabiliza ao ponto de você se sentir fracassado por depender da ajuda de alguém. Mas Jesus diz na sua palavra, eu dou a mão, eu estendo a mão, eu sou o pai do órfão, eu sou o marido da viúva. O que Jesus falou assim? Eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para amparar. Creia nisso no seu coração, meu irmão, nesta manhã. O Senhor é o nosso amparo, nossa segurança e nosso abrigo. Quando a gente pede ajuda, Deus dá. Pede ajuda para o teu líder, pede ajuda para o teu pai, pede ajuda para o teu pastor, pede ajuda para alguém que tem experiências e tem habilidades para te socorrer. Você está morrendo. Você 2025 está acabando desanimado, chega de desânimo em nome de Jesus. O Senhor te tira desse desânimo nesta manhã e traz você para fora, para algo novo, algo poderoso que Deus tem para a sua vida. Poxa vida, olhe nos olhos
Porque quem não tem o que temer, olha nos olhos, olha no olho, olha no fundo do olho da pessoa. Eu não consigo, então você precisa de ajuda em alguma área. Porque quem não tem culpa no cartório, quem não tem problemas, olha no olho. Reconhece que precisa de ajuda, vai pedir ajuda, vai pedir ajuda, vai pedir ajuda. E muitas vezes ajuda, irmãos, não é sobre quem você gosta de te ajudar, mas é sobre quem tem as melhores ferramentas para te ajudar no momento da tua crise. Não adianta você estar indo num gastro, mas o teu problema é ortopedia, irmão. Você até gosta daquele gastro, você até gosta daquele médico. Você está indo no dentista, mas teu problema não é dentista, teu problema é outra área. Teu problema é neuro. Está perto, mas não é a mesma coisa. Procura ajuda de quem pode te ajudar. E outra dica para você: não conte seus problemas para quem não possa resolver. Por que ele falou, eu sou jovem, não sei falar? Porque ele sabia que para Deus ele podia contar as suas limitações. Amém ou não amém? Sabe de uma coisa, irmãos? Pedir ajuda é uma coisa que muitos de nós temos dificuldade. Mas a gente facilita o caminho. A gente faz a jornada ficar mais leve. Se o seu casamento está pesado, pede ajuda. Se você está com uma dificuldade, peça ajuda. Sabe por quê? Porque vai ter um momento que você não vai ter que pedir ajuda. As pessoas vão ter que entrar e intervir na sua vida. Isso é muito complicado. E intervenção é muito mais do que ajuda. Intervenção, ele se torna o quê? Uma necessidade. Tome cuidado com isso. Antes de alguém ter que intervir na sua vida, peça ajuda, para que você possa impedir de alguém de ter que intervir na sua vida, Isso faz todo sentido. Jeremias fala para Deus assim: eu sou impossibilitado, eu não sei falar. Mas olha o versículo 7, quem está aqui, diga amém. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem, a todos a quem eu enviar, você irá. Olha que tremendo, fazer o que precisa ser feito é isso, irmãos. E você dirá o que eu lhe ordenar. Sabe o que o Senhor falou para ele? É Ctrl+C, Ctrl+V. Você não precisa inventar, você só precisa copiar. E sabe o que é aquela história, gente? A gente pouco cria ou nada cria, tudo copia. Sim ou não? Salomão é muito sábio, não é verdade? O que ele diz lá em Provérbios? Não há nada novo debaixo do sol. O que Jeremias estava entendendo? Que ele se sentia impossibilitado, mas Deus não era impossibilitado. E Deus falou: você só vai falar o que eu mandei, você só vai fazer o que eu falei. Se você estiver comigo, entra na minha que você brilha, entra na minha que você ganha. O jogo está pronto. É só replicar o que está dando certo. Por que, irmãos, eu vejo isso dentro da igreja? É a mesma pregação. Não tem uma pregação às 8 da manhã, umas 9, umas 10, umas 11 ao meio-dia. A pregação de domingo é a mesma. Por que para alguns irmãos está dando tudo super certo e para outros não está dando certo? Porque tem irmão que aplica o que aprendeu. Tem irmão que vai ainda deduzir. Ah, não, peraí que eu vou reunir com a minha esposa hoje à noite para definir se essa palavra é de Deus para a minha vida. Espera aí que eu preciso ainda como é que fala? Triturar essa palavra para mim descer. Meu irmão, se Deus está falando no altar, meu irmão, come que é de Deus. Tem vez, você já foi em churrasco quando você era criança? E foi comer aquela carne e a carne deu uma virada aqui? Tem vezes que a pregação é assim, mas sabe o que é? É alimento para a tua vida. É porque ainda você não está preparado. Por que você não está preparado? Porque você não soube mastigar a carne. Mas é importante. O que Deus fala tem que acontecer. Então, se Ele falou, vai dar certo. Se você está fazendo o que Deus falou, irmão, está dando certo. Ah, pastor, está dando errado. Então, vamos analisar. Ou você não está obedecendo, ou você não está se arrependendo de não ter obedecido, ou você não é fiel nos dízimos e nas ofertas, ou você não tem a fé suficiente para aplicar o que Deus tem para a tua vida, porque não é possível que na mesma pratada tem um monte de gente comendo e sendo nutrido e você não está.
Será que o problema é a comida? Se fosse o problema da comida, todo mundo não estaria comendo. O problema é no seu estômago espiritual. Mas sabe qual que é a melhor forma de você vencer sua impossibilidade? Através do reconhecimento. Reconhecer que precisa de Deus. Reconhecer que precisa tomar uma decisão diferente. Reconhecer que alguma coisa na sua casa, na forma de você tratar sua esposa, na forma de você tratar seus filhos, na comunicação, na forma de você lidar com o dinheiro, na forma de você administrar teu futuro, na forma de você idealizar com a sua família, na forma de você visualizar o seu ministério, o seu chamado, alguma coisa precisa mudar. Porque se 2025 foi igual a 2024, o problema não foi a geografia do ano. A questão é a condição de quem está vivendo aquilo. É uma mudança de posicionamento. Amém ou não amém? Então Deus falou para ele aqui, ó, você é jovem não, mas vai lá, faz o que eu mandei que vai dar certo. Olha o versículo 8, não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Amém, irmãos? Para protegê-lo, porque toda vez que você faz a vontade de Deus, não é mais sobre você. A vontade de Deus te encapsula, ela te cobre, ela te protege, ela te torna invisível aos olhos do mal. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse, agora eu ponho em sua boca as minhas palavras, creia nisso. Você está aqui, diga amém, irmão. Agora eu ponho na sua boca a minha palavra, veja. Diga comigo, veja. Olha que forte, irmão. Eu dou hoje a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Tremendo isso, né? Eu te dou autoridade. Mas diga comigo, a autoridade está no equilíbrio de todas as coisas. Porque tem gente que tem autoridade só para plantar. Não, vai ter hora que você tem que arregaçar, meu irmão, você tem que arrebentar. E tem gente que vem com profetada, tem autoridade só para quebrar. Não, profetada não é de Deus, irmão, profecia é de Deus. A profecia, ela arrebenta o que está ruim, mas ela planta o bom. Olha o que Deus falou para ele, você vai ter uma ação de equilíbrio. Porque quando Deus usar a sua vida, irmãos, ela é para edificar uma pessoa. E mesmo que você for usado por Deus, muitas vezes para confrontar alguém, todo confronto que vem de Deus, ele vem com bálsamo, ele vem com amor. Ele não fere ninguém, ele edifica pessoas. Então Deus falou para ele, você vai arruinar, você vai quebrar tudo, você vai destruir, você vai fazer 7-1 no pecado, na iniquidade. Eu vou ajudar você a quebrar tudo, você vai dar uma banqueta na cabeça do diabo. Mas o Senhor fala assim, tudo bem, você vai fazer isso, mas você vai ter que acolher, você vai ter que amar, você vai ter que perdoar, você vai ter que abraçar, você vai ter que instituir, você vai ter que discipular, você vai ter que sentar, você vai ter que ensinar, você vai ter que fazer algo novo. Tudo que está dentro do equilíbrio fortalece a sua autoridade. Deus nunca vai te dar uma autoridade parcial, a autoridade é total, por isso que ele fala, olha quanta coisa ele ia fazer. E a palavra do Senhor veio a mim. Olha que forte isso aqui, irmãos, versículo 11. O que você vê, Jeremias? E Deus está perguntando para mim e para você hoje de manhã, o que você vê, Paulo? O que você vê, pastora Tramontina, irmão Ângelo, o que você vê? Pastora Sibeli, o que você vê? Cremonese, o que você vê? Pense algo, irmãos. Deus sempre primeiro vai trabalhar em você, com você, para depois trabalhar a partir de você. Grave isso. Deus primeiro trabalhou com a geração dele, Deus trabalhou com ele, Deus mostrou para ele, ele apresenta para Deus a impossibilidade, Deus afirma que tem um plano na vida dele, Deus trabalha muito com ele. Mas qual que era a prova que ele estaria pronto? Deus já sabia, porque Deus não precisa provar nada para ninguém, nem nada com ninguém. Mas as provas de Deus é sobre nós mesmos, não é sobre o próprio Deus. Então Deus fala para Jeremias, o que você vê? Por quê? Porque não era Deus que iria ficar sabendo o que Jeremias estava vendo, porque Deus tudo vê. Deus sabe todas as coisas, mas através da visão, Deus ensinaria, porque Deus é didático, né? O próprio Jeremias, que ele estaria pronto. Entenda uma coisa, Deus sabe que você está pronto, ou que você vai ficar pronto, mas Deus vai permitir você acreditar que você está pronto. E a melhor coisa é quando algo sai de você e que você vê que aquilo que saiu de você
aprova a sua mudança, aprova o seu novo comportamento, aprova a sua nova postura, aprova o teu subir de nível, a tua maturidade. Porque Deus sabe se você está no mesmo nível, se você está imaturo, ou se você já, diante daquela situação, amadureceu, enfim, Deus sabe da nossa vida. Mas o mais importante não é sobre o que Deus vê ou pensa sobre alguma coisa, é sobre como a gente entende que Deus entende. Então Deus, quando fala, Jeremias, o que você vê? Lembra da história do cego? Foi curado? Ele viu da primeira vez? Não, a palavra de Deus diz que ele disse assim, eu vejo homens como árvore. Não foi isso? E depois que há um toque de Jesus, ele começa a ver nitidamente. Quem detectou a cura foi o próprio cego. No outro cego, que o Senhor falou, manda te lavar no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Lembra da história? Da lama lá com a saliva. Ele não foi até o tanque lavar? Quando ele joga água no olho, o que ele começa a ver? Ele começa a ver Jerusalém. Ele começa a ver tudo novo. Há uma visão que se abre. E ele volta para Jesus, não é assim? A maior cura não é o que as pessoas contam para você. A maior bênção de um chamado não é o que as pessoas falam sobre você, mas é quando você se vê dentro de uma condição que Deus colocou você. A melhor coisa é você se enxergar dentro de um novo plano. Você enxergar nesta manhã, a partir desse domingo, o teu casamento de uma forma diferente. Porque eu posso, o apóstolo pode, os pastores estão aqui, pode acreditar e ter visão espiritual linda sobre a tua família. Mas o mais importante é você enxergar, falar, poxa vida, o que Deus mostrou para o pastor Arthur, agora eu consigo ver. Porque um pastor não é melhor que ninguém, mas ele tem uma visão de Deus sobre uma coisa. Muitas vezes chega alguém estrupiado na igreja, a pessoa acredita que a vida dela vai estar estrupiada, então o pastor chega a hora, Deus dá uma visão para o pastor. Mas o melhor de tudo é quando aquela pessoa começa a enxergar aquela visão que Deus deu para Tramon. E a pessoa fala, Tramon, você não acredita, está tudo diferente lá em casa, está tudo mudando. Mas a pastora Tramon já não tinha visto, há 2, 3 anos atrás, quando orou pelaquela ovelha que chegou na igreja no primeiro domingo que ela entrou. O que é muito importante, irmãos, esta manhã? A gente vê Jeremias, mas a gente se vê na história de Jeremias. E a gente conseguir entender o trabalhar de Deus na nossa vida. Fazer o que precisa ser feito parte de um ponto de eu enxergar aquilo que talvez eu estou atrasado, mas eu preciso correr para enxergar. O que Deus, ou o meu líder, ou o meu pai, ou o meu pastor, já enxergou sobre mim, que ainda eu não consigo ver. E não consigo ver por causa da juventude de Jeremias, mas a gente não consegue ver por causa de outras questões que cada um aqui de nós, como eu disse, traz, que nos impossibilita de enxergar. Os cegos que Jesus cura, quando constatam o milagre, eles são o primeiro a ter prova. Depois o povo fica impactado. Esse não era aquele cego que pedia esmola na porta do templo? Esse não era aquele, lembra da porta formosa, do coxo da porta formosa? Esse não é aquele que ficava lá fora, pedindo, e hoje está aqui dentro, saltando e louvando ao Senhor? Sabe, irmãos, as pessoas vão ver grandes coisas, eu profetizo, do que Deus vai fazer na sua vida e na sua família. Mas neste domingo, mais importante do que eles vão dizer, é como você vai enxergar tudo isso na sua vida. Um pastor, um líder, alguém de mais experiência ou visão espiritual, podem olhar para os nossos filhos e falar, poxa vida, que tremendo, eu vejo Deus fazendo isso no teu filho, eu vejo Deus fazendo isso no teu outro filho, eu vejo na sua esposa, no seu marido, na sua família, Deus fazendo uma obra. Mas você está nessa condição? Você está enxergando? Eu não vou demorar na mensagem, já estou caminhando para o final, mas você, nesta manhã, neste domingo, final de ano, está saindo de 2025 com a visão apurada da parte de Deus, ou ainda você se vê sujo, se vê cego, se vê doutrinado por coisas malignas, se vê com impeditivos? Porque um tempo Zacarias, irmãos, ele estava top, ele era um sacerdote diante de Deus, mas um tempo ele não estava pronto. Sabe o que Deus fez com a boca de Zacarias? Se você não está pronto para abençoar,
vai para o spa. Esparadrapo. Põe um esparadrapo na sua boca. Porque se eu não tenho boca para bem dizer, eu não posso ter boca para amaldiçoar, irmãos. Eu fico quieto. Daqui a pouco Deus manda uma ordem, fala: Isabel, a tua mulher está grávida, e você colocará o nome dele de João. Uau, que tremendo. Era o João Batista, era o precursor, era aquele que anunciaria a vinda do Messias, é o que pregaria, é o que traria a verdade, é aquele que disse que aquele que vem depois de mim, eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, é aquele que abriu o caminho do Senhor. Mas olha como foi importante João Batista, mas para que ele pudesse ser gerado, Isabel pudesse ter uma gestação, porque a história conta que a mulher dele era estéril, ele como sacerdote precisou de um esparadrapo na boca, para não estragar o plano de Deus. Irmãos, a pior coisa é quando a gente está estragando o plano de Deus. A gente está estragando o plano de Deus. Deus tem um plano na sua vida, irmão. Mas se você estiver envolvido em fofoca, em intriga, em mentira, em contenda, em rodinha, em diz que diz, você está estragando o plano. Porque tem uma frase que diz que crente não faz fofoca, né? Crente pede oração. Você viu aquele lá, Gabriel? Aquele irmão lá? Está com câncer. Ora por ele, que ele está com câncer. Não está pedindo oração, é uma fofoca, que a gente não faz fofoca, que a gente pede oração. Tem que orar para aquele irmão, hein? Aquele irmão está quebrado, hein? Irmãos, nós temos que ser um povo que não estraga plano. Nós temos que ser um povo que edifica plano. Nós temos que ser um povo que abençoa, nós temos que ser um povo que profetiza, nós temos que ser um povo que abençoa, nós temos que ser um povo que tem a visão, que tem a visão, que tem a visão, e a visão de Deus vai se cumprir no poder que há no nome de Jesus, amém ou amém? Vou ler de novo o versículo 11, você está comigo? Diga amém. Amém. E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Eu vejo um ramo de uma amendoeira, respondi. E o Senhor me disse, você viu bem. Olha que tremendo. Sabe o que quer dizer isso? Você está pronto. Você está pronto. Imagina Deus falando nesta manhã sobre você, essa palavra. Você está pronto. Você está pronto. Por que ele viu um ramo de amendoeira, irmãos? Ele não viu uma figueira. Ele não viu uma laranjeira, ele não viu uma bananeira, ele não viu qualquer outra coisa. Por que ele viu uma amendoeira? Porque esse tempo era um tempo de inverno em Israel. Tempo de inverno não é um tempo de frutos. Isso é muito profético. Tempo de inverno não é tempo de frutos. Mas diante da colheita de Israel, o primeiro fruto que aparece na terra é o fruto da amendoeira. Olha que forte isso. Quando ele vê a amendoeira, ele estava dizendo para Deus assim: eu vejo que Deus começou a trabalhar em algo totalmente novo, numa circunstância totalmente adversa, e eu vejo a amendoeira. O que é amendoeira? Que no inverno estava dando amendoeira. O que quer dizer? Deus está se apressando em trazer colheita para o seu povo. Quando a amendoeira aparece na Bíblia, irmão, saiba de uma coisa: Deus tem pressa. Toda vez que você vê o símbolo da amendoeira na Bíblia, é porque Deus tem pressa de fazer alguma coisa. Paulo, mas Deus é o dono do tempo, como que ele tem pressa? Porque Deus se apressa. A Bíblia diz aqui que Deus trabalha para cumprir, para zelar a sua palavra. E o que Deus quer que aconteça na sua vida e na minha vida é que logo nós estejamos prontos para poder desfrutar da sua palavra. Por que ele não vê outro fruto? Porque não era tempo de ver fruto nenhum. Mas quando ele vê a amendoeira, ele se coloca na condição de alguém que tem visão espiritual. Por isso que Deus falou assim: você está vendo bem. Você está vendo algo que está acelerado para acontecer, e você está vendo o que ninguém está enxergando. Você está vendo uma amendoeira. Pare para pensar nesta manhã, querido. Pare para pensar nesta manhã, minha irmã. Isso é muito sério. Deus tem pressa.
Deus tem pressa. Deus não está atrasado em nada, Deus não está retendo nada, Deus quer fazer a coisa na sua vida. Mas será que você consegue enxergar a amendoeira? Será que hoje você está vendo a amendoeira ou você está vendo o inverno? Será que você está já vendo a condição da primavera, as flores surgir, as colheitas chegar? Ou você está na condição de quem vê só doença, só dificuldade, só impossibilidade? Que o Deus da amendoeira se manifeste sobre a nossa vida em nome de Jesus. E que a gente possa sair daqui vendo essa amendoeira. Porque quando eu vejo a amendoeira, eu provo não para Deus, eu provo para mim mesmo que eu estou pronto, em nome de Jesus. E ele diz assim: o Senhor viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. E a palavra do Senhor veio pela segunda vez dizendo: o que você vê? Eu respondi: eu vejo uma panela fervendo, ela está inclinada do norte para cá. Que tremendo, né? O que eu aprendo aqui, irmãos? Preste atenção, estou finalizando. Deus só pode te dar a segunda visão quando você é aprovado na primeira. Pense nisso. Deus só pode te entregar algo maior se no estágio anterior você foi aprovado. O Senhor falou para ele: você viu bem. E o Senhor chama ele de novo, porque o Senhor dá uma nova visão. E sabe, eu vou resumir, tá? Por causa do tempo. A primeira visão era sobre ele mesmo. Era sobre o povo, mas era para que ele pudesse enxergar a transformação interna que ele teve. A segunda visão era sobre o povo. Porque o profeta não governa para si mesmo, ele governa para o povo, ele governa para Deus. Quando ele tem uma visão da panela fervendo do norte para cá, depois você lê o texto, até o 19, você vai entender toda a história. Deus estava mostrando que existiam batalhas. Deus está mostrando que existiam guerras. Deus está mostrando que existiam dificuldades. E parece até o que nós estamos vivendo hoje no Brasil e no mundo. Mas sabe o que Deus fala na sua palavra? Que a vida do profeta ia mudar a condição de um povo. Se você enxergar na sua vida, amendoeira, o que Deus está permitindo você enxergar sobre você, é aquilo que vai acontecer com as pessoas que estão ao seu redor. Isso é muito forte. A solução para o Brasil, irmão, sabe onde ela está? Na igreja. E sabe onde está a solução para a igreja? Nas famílias. E sabe onde está a solução nas famílias? Está em você. Que talvez está ouvindo e vivendo só a visão da panela fervendo. Mas saiba de uma coisa, a panela fervendo é um chamativo de Deus para aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Antes de ver a panela fervendo, veja a amendoeira. Porque a amendoeira te habilita, te capacita, te dá autoridade para quando a panela ferver, você saber qual é a hora de você ser levantado e Deus vai ser glorificado no povo dele. O profeta é um remédio. Israel passaria por uma dor, mas Deus não daria uma dor, como diz na sua palavra. Deus não faz nada antes que anuncie os seus profetas. Por isso que Deus deu para ele uma visão de amendoeira, para mostrar que estava com ele, para mostrar que estava com Israel, para mostrar que estava com o povo, com a terra. Por que Deus fala com a terra, irmãos? Porque Deus fala de subsistência, de proteção, de provisão para o povo. Mas depois Deus fala sobre panela. A panela quer dizer o quê? É difícil discernir, mas quer dizer que viria uma destruição, viria um peso, viria uma maldição, viria contenda, viria divisão, viria muita coisa ruim sobre Israel. Mas Deus já estava capacitando um Jeremias para levantar a sua voz e liberar a voz de Deus sobre o povo. O que o Brasil vai passar, irmãos, não é fácil. O que as famílias fora de Jesus vão passar não é fácil. O que o mundo vai passar sem Cristo não é fácil. Mas Deus, nesta manhã, está levantando Jeremias aqui, que estão vendo uma amendoeira, que estão enxergando a sua transformação, que estão acreditando na sua capacidade, que estão prontos para fazer o que Deus mandou fazer, na hora que Deus mandou fazer, da forma que Deus mandou fazer, porque Deus levanta você, não só sobre mais a sua vida, ou seus filhos e seu casamento, mas Deus tem um plano na
nacional para a sua vida. Deus faz algo muito maior, porque 2026 é o ano onde as bênçãos do Senhor multiplicarão na vida daqueles que o temem ao Senhor. 2025 foi um ano de tratamento. Mas 2026, se você passou e você viu a amendoeira, meu irmão, eu declaro, a panela pode estar fervendo, mas vai ser o ano do teu crescimento. Vai ser um ano tremendo na tua família. Eu profetizo que não vai faltar nem coisas pequenas, nem coisas grandes. Deus suprirá, Deus vai trazer bênçãos. Mas faça o que precisa ser feito. O que você precisa fazer, ninguém pode fazer por você. É o seu papel. A gente pode te ajudar, mas a gente não pode ser você. É você que precisa nesta manhã decidir. É você que precisa nesse domingo, antes de acabar o ano, decidir sobre o seu novo ano. Eu finalizo para nós orarmos dizendo 3 coisas que Deus faz quando você faz o que precisa ser feito. Primeira coisa, se prepare para Deus te promover. Se você está fazendo o que tem que ser feito, você vai ter possibilidade de promoção. E eu digo promoção não só em trabalho, tá? Que essa palavra muitas vezes conota muito vida profissional. Mas eu estou falando promoção de fé, promoção espiritual, promoção da maturidade, promoção no teu ministério, promoção no seu emprego, promoção nos seus negócios, promoção na sua família. Se prepare para que a promoção chegue na sua casa. Se você fizer o que tiver que ser feito, eu profetizo promoção sobre a tua casa. Segunda verdade, todo aquele que faz o que precisa ser feito está cheio de proteção. Eu também declaro sobre a tua vida, como o Senhor declarou para ele: vai, porque eu estou com você. Eu declaro em nome de Jesus, você está protegido. Nenhum mal chegará sobre sua tenda, praga nenhuma chegará sobre a tua vida, teus filhos, teu lar. 1000 cairão de um lado, 10.000 à tua direita. Se você fizer o que tiver que ser feito, irmão, a panela pode estar fervendo, mas se você está dentro do que Deus mandou você fazer, saiba de uma coisa e receba essa palavra no teu coração: haverá proteção sobre a tua vida. Salmos 32, versículo 7: eu vos cercarei com canções de livramento. O Senhor te dará livramento, o Senhor te dará proteção, o Senhor estará com você. Você pode passar pelo fogo, Isaías 43, não vai ser queimado. Passa pelo rio, não vai submergir, porque Deus está com você, Ele te escolheu, porque a proteção é a garantia para aquele que está dentro de um processo de Deus. 2 Coríntios 5:20 vai dizer: porque vocês são embaixadores de Cristo. Paulo está deixando para o povo do Coríntios um conceito sobre embaixada. Embaixada não é sobre representar apenas alguém, mas ser protegido por a lei deste alguém. Você pode estar trabalhando como embaixador americano aqui em São Paulo. Quem já foi ali no consulado sabe onde fica. Sabe o que eu quero dizer para você? Que ali os embaixadores americanos, eles não estão em solo brasileiro. Mas sabe o que sustenta eles? A lei americana. Sabe como que é o salário deles? Não é em real, eles ganham salário em dólar. E se acontecer alguma contaminação, alguma epidemia, alguma pandemia no Brasil, os Estados Unidos é responsável pela saúde deles, de imediatamente mandar um voo para recolher eles daqui e levar para a terra de origem. Quem é embaixador do céu, diga amém. A tua responsabilidade, quando você está dentro do plano de Deus, não é mais sobre você, é sobre o céu. É sobre o céu. Você pode estar num governo terreno, mas a autoridade que eu declaro sobre a tua vida está sobre a tua vida e a tua casa, é uma autoridade celestial. Você está vivendo numa terra, mas qualquer coisa, quem te protege é o céu. E terceira verdade, prepare-se para que você possa viver como nunca viveu, um tempo de provisão. A provisão vai chegar na sua casa, e ela não vai chegar como você imaginou, na proporção que você imaginou, mas na proporção que Deus tem como plano para a sua vida. Eu declaro em nome de Jesus uma unção de provisão. Há uma unção de provisão na sua casa. Se você fizer o que tiver que ser feito, não vai faltar nada. Pelo contrário, a Bíblia diz que você vai ter em abundância. Em abundância. Tua casa é lugar de abundância.
Tua casa é lugar de abundância, tua casa é lugar de maná, tua casa é lugar de superabundar o que Deus vai derramar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre pessoas. Sabe por que Deus se interessa em prover a tua casa? Porque Deus sabe que a tua casa vai prover a casa de muita gente. Porque casa que não é maná, casa que não é fonte, Deus vai te dar o necessário, e tá bom. Mas se você tem uma visão de reino, nesse final de ano, quantas pessoas você ajudou? Quantas pessoas você abençoou? Você ganhou o 13º para quê? Para gastar na C&A e dividir no cartão? Para comprar roupa nova, roupa branca para passar o ano novo, achar que dá sorte? Comprar camisa vermelha para passar o Natal? É por isso que você ganhou o 13º? Quantas cestas básicas você levou para uma família? Quantos piques você fez para quem está precisando de ajuda? Você está ganhando pix, está orando para Deus te dar pix, quer que o teu chefe faça pix, mas e que hora que aparece na tua conta? Pix é enviado, só aparece pix recebido. O que só recebe é mar morto, irmão. Deus só pode te dar quando você é fonte. Deus só pode te dar quando você é fonte. Quando você é fonte, quando você é fonte. Você é fonte, você é uma fonte, você é uma fonte a jorrar, você é uma fonte a jorrar, você tem que ser fonte, você tem que liberar, porque o Deus que libera para você, e não vai te faltar nada. Comprou um sapato novo, que legal, parabéns. Vamos fazer o seguinte, hoje à tarde, abre o teu guarda-roupa, pega um sapato, Deus vai fazer você lembrar de alguém que precisa de um sapato. Não tem problema comprar roupa nova não. Mas pense o seguinte, se Deus me dá uma camisa nova, meu pai me ensinou isso desde pequeno, né, pai? Você vai ganhar uma camiseta nova, abre o teu guarda-roupa e pega uma camiseta. Você ganhou um tênis novo, abre o teu guarda-roupa e pega um tênis. Se você está dentro do que Deus mandou você fazer, meu irmão, não vai faltar na tua vida provisão em nenhuma área. Não vai faltar nem provisão de saúde, eu profetizo saúde sobre a tua casa. Não vai faltar provisão de dinheiro, não vai faltar provisão de oportunidade, de porta aberta, não vai faltar, porque Deus vai abençoar a tua vida. Feche os vazamentos. O vazamento faz a conta de água vir mais cara. Tampe os vazamentos da tua vida. Talvez você tenha tudo para prosperar, mas você tem uma língua grande. A língua grande é vazamento, corta um pedaço dela. Você fala mal dos outros, você critica. Você tem uma fonte a jorrar, você tem um negócio grande, mas está vazando. Você é alguém que produz contenda. Você fala mal, você tem ciúmes. Você não celebra a conquista dos outros. O outro ali fez 20 anos de casado. 20 anos de casado, mas eu já tenho 50. O que você tem que você tem 50, irmão? Celebra que tem 20. O outro está fazendo 20 anos de casado. Mas também... assim é fácil, né? Morenão bonitão desse, Marcelo, um homem bonito, trabalhador desse, até eu. Cuida do seu, irmão. Cuida do que Deus te deu. Hoje em dia tem implante, ele é careca porque ele quer. Manda fazer um implante e resolve a parada. Deus sempre vai te proteger, Deus sempre vai te promover, e Deus sempre vai te prover. Mas como está o seu coração? Faça o que precisa ser feito. Ame de uma forma intencional. E termine esse ano adorando a Deus com toda a sua entrega. Quero convidar você a ficar em pé. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu entrego a Tua palavra, Senhor. Que nós possamos, Senhor, enxergar o que nós não estávamos conseguindo enxergar. Que essa amendoeira possa estar diante dos nossos olhos. Que o nosso coração possa estar tratável e treinado para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, eu quero Te exaltar, quero Te glorificar, quero adorar o Teu nome por esse ano de 2025. Quero Te agradecer pelas vitórias, Te agradecer pelo crescimento, Te agradecer por cada família, Te agradecer, sou grato por tudo. Sou grato, Deus, pelas palavras que recebemos.
Sou grato pelas exortações, sou grato pelo cuidado, pela proteção. Sou grato, Deus, porque como Jeremias, talvez veio de alguém improvável, mas é esses que o Senhor levanta. Alguém que se achou jovem, alguém que se achou com restrições na fala, mas o Senhor mostrou para ele, Senhor, e mostra para cada um de nós aqui, Senhor, a tua vontade, o teu querer. Seja, Senhor, o teu nome glorificado nesta manhã. Quebre todo jugo e toda maldição seja cancelada no poder que há no nome de Jesus, e que o nosso coração esteja temente, preparado, sensível àquilo que tu tens como plano para a nossa vida, em nome de Jesus. Eu gostaria que você pudesse orar pelo seu coração. Você puder colocar as mãos no seu coração, ora pela sua vida. Fala, Espírito Santo, que eu possa, em nome de Jesus, estar com um coração ensinável, humilde, e que eu possa, em nome de Jesus, Senhor, ter um coração que agrada o teu coração, que eu possa, em nome de Jesus, estar disposto, disponível para aquilo que a tua vontade vai fazer na minha vida. Pai, me perdoa em 2025, quando eu quis fazer do meu jeito, ou fiz do meu jeito, mas me dá, Deus, um novo coração. Me dá um novo coração nesta manhã, Senhor. Me dá um novo coração, Senhor. Porque eu acredito, Deus, através dessa palavra, que através da minha vida muitas pessoas vão ser alcançadas. Em nome de Jesus, Pai. Trabalha no meu coração, Senhor. Trabalha no meu interior. Trabalha no meu interior, Senhor. Se há em mim alguma coisa que está com vazamento, fecha esse vazamento, Pai, pelo nome de Jesus, o sangue de Jesus. Se há alguma cilada, Senhor, se há algo que, em alguma guerra que eu estou entrando que não é minha, Deus, me perdoa, Senhor. Também, Senhor, se alguma coisa que eu não estou fazendo, que era para mim fazer, me ajuda a construir, me ajuda a fazer, Senhor, em nome de Jesus. Me dá discernimento, Senhor. Me dá discernimento para 2026, eu agir de uma forma diferente quanto a essas questões que eu estou passando, Pai. Me ajuda a decidir, me ajuda a sair do barco, Senhor. Eu preciso andar sobre as águas esse ano, Senhor. Mas eu estou acostumado, Pai, eu estou acomodado, eu estou, Senhor, como Jeremias, me escondendo, muitas vezes dizendo sobre minhas lutas e limitações, mas esta manhã, Senhor, em nome de Jesus, me dá um coração novo, Senhor, renova o meu espírito, renova a minha fé, muda a minha forma de tratar a mim mesmo, a forma de tratar minha família, a forma de tratar os meus filhos, a forma de tratar os meus pais, a tratar minha esposa, meu marido, minha mãe, meu pai, meu avô. Pai, muitas vezes eu não sou um canal de bênçãos para minha família, me perdoa, me ajuda, Senhor, a ser um canal vivo nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu também quero jogar para fora da minha vida tudo aquilo que não pertence ao Senhor, todo sentimento que não pertence ao Senhor, eu tiro para fora agora em nome de Jesus. Todo espírito de medo, Senhor, eu tiro para fora em nome de Jesus. Toda soberba, toda apatia, todo eu tiro para fora. Eu tiro para fora, Senhor, tudo aquilo que não te pertence, eu tiro para fora, Senhor. Eu tiro para fora, eu ponho no lixo, Deus, tudo aquilo que me atrasa, tudo aquilo que me amedronta, tudo aquilo que me intimida, tudo aquilo, Senhor, que por anos me traz, Senhor, insegurança, e mais um ano eu não rompi, porque eu tive insegurança nessa área, mais um ano eu não sonhei, mais um ano eu não empreendi, mais um ano eu não decidi, mais um ano eu não vendi aquele imóvel que o Senhor já mandou eu vender, mais um ano eu não comprei aquele imóvel que o Senhor mandou eu comprar, mais um ano minha empresa não cresceu, mais um ano, Deus, o meu ministério não foi para frente, mais um ano, Senhor, ficou tudo da mesma forma, mas hoje eu assumo na minha vida uma posição, porque eu sei que eu saio daqui vendo essa amendoeira e vendo a nova estação de Deus para a minha vida. Eu não sei, Pai, como está lá fora, talvez nem seja a condição de frutificação, porque como Israel estava no inverno, mas eu declaro que na minha vida, na minha casa, na minha família, começa o fruto a acontecer. Em nome de Jesus, começam as coisas a acontecer, naquilo que Deus coloca na minha mão, eu te honrarei, Senhor, eu te honrarei com toda a minha força, porque eu sei que algo poderoso está acontecendo, em nome de Jesus, amém, amém. Quantos sentem o Senhor aqui? É uma batalha espiritual? É claro que é, irmãos. É uma guerra espiritual? É claro que é, ninguém está dizendo que não é.
Mas a gente só vence batalha com posicionamento. A gente só vence batalha com coragem. A força Deus nos dá, mas a coragem vem da gente. O Senhor fala, eu sou tua força. Na Bíblia diz, Deus nunca falou, eu sou tua coragem. Ele diz, eu sou tua força. Coragem não é ausência de medo, mas coragem é uma posição respaldada naquele que é a nossa força. Eu sou tua força. Eu sou tua força. Ele não falou, vai lá, eu sou sua coragem. Não, coragem é com a gente, irmão. É ter coragem. É ter coragem em 2026. É ter a coragem de mudar a tua vida espiritual. É ter coragem de ser sacerdote. Você já teve a coragem de ser marido? Glória a Deus. Agora tenha a coragem de ser sacerdote. Você teve a coragem de ser esposa? Agora tenha a coragem de ser mulher sábia. Tenha a coragem de ser o que você não foi, o que nunca aprenderam, nunca te ensinaram a fazer, que tua mãe talvez nunca foi, tua avó talvez nunca foi, não sei. Mas que você seja em nome de Jesus. Ah, mas lá foi sempre difícil. Eu sei que lá foi sempre difícil. Mas por isso que Deus levantou Jeremias, para quebrar o ciclo do difícil. Lá foi difícil, mas por isso que Deus escolheu você. Por isso que antes do ventre da tua mãe, Deus escolheu você. Como o apóstolo também falou sobre eles, existem situações da nossa vida que é difícil, irmãos. Que o mais fácil é dizer não, é retroceder, desanimar, desistir. Mas o Senhor fala para você nesse final de ano, continua, avança porque eu estou contigo, não desiste, não desiste, olha para frente, irmãos, olha para o alvo, recalcule suas rotas, sempre que necessário. Como falamos na quarta-feira, Jesus tinha uma rotina. E a rotina de Jesus era sempre subir para orar. Com alguém ou sem alguém, aquela rotina era feita. E aquela rotina, toda vez que ele descia, acontecia um grande acontecimento. A falta de grandes acontecimentos na sua família é porque ainda não tem uma rotina espiritual. Ou acontece como aconteceu naquele povo, que começou a orar, e começou a ver os frutos, e porque viu os frutos, se envolveu com os frutos e esqueceu da oração. O que aconteceu com os frutos? Pararam de dar. Porque se sua colheita ela é muito boa, e você não sabe administrar, você se envolve com a colheita, e o que acontece um dia? Você esquece de plantar. Certamente um dia vai faltar de colher. Jesus em Lucas capítulo 6, a Bíblia nos ensina, e nós vamos semear em cima dessa palavra, que toda vez que Jesus orava, o seu ministério crescia. Mas olha como Jesus era intencional na oração, tinha muito claro sobre as atividades espirituais. O ministério dele crescia, mas ele nunca parava de orar. Porque obviamente se um ministério cresce, tudo na nossa vida que cresce, a gente precisa fazer o quê? Administrar o crescimento. Cuidar mais daquilo que está crescendo. Mas aquilo era tão importante para Jesus que mesmo com o ministério dele lá em cima, ele continua subindo para orar. Por isso que o ministério de Jesus não para de crescer até hoje. E você está aqui por causa daquelas orações que Jesus fez e porque hoje ele intercede por nós. Agora, já pensou se Jesus tivesse crescido o seu ministério e corrido atrás do seu ministério e esquecido do principal? A gente nunca pode trocar as essências por ferramentas. As ferramentas, elas facilitam a nossa vida, elas ajudam na jornada, mas elas nunca substituem a base, a essência, o centro de todas as coisas. Quando a gente semeia, ele é muito importante. E é tão gostoso quando a gente colhe, não é verdade? Sim ou não? Você não gosta de colher? Você não gosta de ser abençoado? Mas sabe qual que é o segredo? Você nunca parar de semear. Você nunca parar de dizimar. Você nunca parar de dizimar, não no sentido de destruir, mas trazer o seu dízimo. Você nunca deixar de trazer o seu dízimo. Você nunca parar de honrar. Você nunca parar de trazer ao Senhor o teu coração generoso. Porque certamente sempre vai vir colheita.
mas certamente sempre tem mais colheita para vir. Mais colheita para vir. O bom plantio, ele tem tempos. Não se planta toda hora, também não se colhe toda hora. Mas o segredo de um bom agricultor, ele é administrar bem o tempo da semente e o tempo da ceifa. A sua semente nesta manhã pode mudar alguma coisa na sua casa. Você crê nisso? Amém ou não amém? Eu queria que você pegasse a sua semente agora. Vai passar um envelope aí, eu quero orar por esse propósito. Talvez você já está fazendo algo como tem recebido orientação nos últimos cultos. Talvez você já está se preparando com a sua oferta de gratidão. Traga a sua oferta de gratidão. Nós vamos orar por você agora. Você não tem ideia da bênção que está sobre a promessa que Deus colocou sobre Abraão e também disse que estaria sobre nós. A bênção que está sobre Abraão, que ele deu o dízimo de tudo. A bênção que está sobre um dizimista, a bênção que está sobre um semeador, a bênção que está sobre um ofertante. Ah, mas eu não acredito. Você não acredita porque você não viveu. Você nunca vai poder falar sobre algo que você não fez. Você só pode falar sobre uma comida depois que você prova. Pai, em nome de Jesus, aqui estão sementes, Pai, no nosso coração. O envelope só representa algo que está no coração. O envelope não representa pouca coisa, se não for dado de coração, Pai. E nós queremos, ó Deus, no nome de Jesus, colocar cada família, Senhor, cada semente. Estamos, ó Deus, nas últimas sementes de 2025. Faltam poucos dias para acabar o ano. E a minha oração é que haja sobre cada família aqui, Senhor, em nome de Jesus, uma unção de provisão. Que não falte nem coisas pequenas, nem coisas grandes, que o Senhor derrame sobre cada família o sobrenatural em nome de Jesus. Que o Senhor faça, Senhor, em nome de Jesus, e permita multiplicar. Pai, em nome de Jesus, aqui ninguém está dizendo se foi ou não foi fácil o ano de 2025, mas nós estamos aqui com o coração gratos pela tua fidelidade, pelo teu crescimento. E aqui, quando nós apresentamos nossa semente, Senhor, nós apresentamos a semente não de uma pessoa, mas de uma família e de uma geração que te adora, Senhor. Por isso nós semeamos mesmo, nós plantamos agora, no poder que é no nome de Jesus, nós declaramos agora um novo tempo de colheita, um novo tempo de abundância, uma unção nova sobre as casas, uma unção nova sobre as famílias, em nome de Jesus, Pai. Que ao tocarmos esse envelope, Pai, nós trazemos ao teu altar, que venha uma unção de multiplicação sobre todas as famílias aqui, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor derrame ainda mais, Senhor, mais da parte do Senhor, uma unção nova, Senhor, para o ministério de cada um, para a família de cada um, para a saúde de cada um de nós, Pai, em tudo que colocarmos as mãos, possa haver prosperidade da parte do Senhor, em nome de Jesus. Nós repreendemos, Pai, todo vazamento, nós repreendemos agora toda raposinha, nós repreendemos agora toda erva daninha, nós repreendemos agora toda a arma forjada, todo o laço do passarinheiro, e nós colocamos agora, Senhor, essa semente como um ato profético agora, que cada um aqui sabe o que representa essa oferta, essa semente no teu altar, e eu quero crer, Senhor, junto com o teu filho, unindo a minha fé com a dele, que essa semente vai trazer algo sobrenatural para 2026, em todas as casas, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, amados? Glória a Deus, na expectativa do Senhor, amém? Vamos louvar o Senhor?